paz, Igreja do Senhor. Vamos dar início a mais uma escola bíblica discipuladora, amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Jesus, a Ti rendemos graças e louvores, Pai. Grande Tu és, soberano Deus, e declaramos que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Ó Deus, neste momento, Pai, queremos Te entregar, Senhor, mais um culto. Queremos Te entregar este momento, Pai, em Tuas mãos, que seja dita aqui palavras, Deus, de conforto e de esperança, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, usa cada vida que está aqui para o Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Então inunda-me com Teu amor. Transforma-me com Teu amor, atrai meu coração a Ti, Senhor. Move-me com Teu amor, usa-me para o Teu louvor. Ensina-me a ouvir o Teu coração. Eu me esvazio, Senhor, me leva em Teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor, me leva em Teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor, me leva em Teus braços de amor. Então me usa-me com Teu amor. Transforma-me
dia mais e mais e mais. Move-me com o teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor Jesus. Grande é o teu poder, Senhor. Grande é o teu agir. Grande é o teu amor, Senhor. Aleluias.
insistente amor que me conquistou. O que sou é teu pra sempre, eu descansarei em ti. Insistente amor que me conquistou. Aleluias. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e amigos, a todos que estão conectados nesse momento, em mais um tempo de aprendizado e alegria na casa, do Senhor, na presença do Senhor. Como é bom sempre estarmos em momentos em que estamos aprendendo da palavra do Senhor. E essa é mais uma transmissão da nossa escola bíblica discipuladora, da nossa comunidade de fé, IPR Safira, um lugar de restauração, adoração e celebração. E hoje, eu e o pastor Adilto estaremos compartilhando sobre a série em Mateus, o Sermão do Monte. Estaremos compartilhando ao longo desses dias e encontros da nossa escola bíblica discipuladora os sermões presentes no Evangelho de Mateus. E é uma satisfação imensa estar com você em mais uma transmissão, pastor Adilto. Amém. Boa noite a todos e todas que nos assistem, que nos acompanham, seja lá quando você for nos acompanhar aí. Paz do Senhor a todos, e é uma satisfação enorme poder continuar essa série de estudos em Mateus. Mateus apresenta 5 sermões, e nós estaremos minuciosamente estudando esses sermões, esses ensinamentos de Jesus, na companhia do excelente pastor Rodrigo. Estamos aqui para aprender um com o outro, para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado com você. Então, seus questionamentos, dúvidas são bem-vindas para que esse momento seja oportuno para cada um de nós, trazendo à memória os momentos em que vivíamos enquanto congregávamos. A participação, a interação, a vontade dos irmãos em aprender, em conhecer. Então, à noite, as semanas só estão começando em relação a esse estudo no Evangelho segundo Mateus. Antes de iniciarmos nossa leitura, que será no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 12, eu quero externar a nossa grande alegria e mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos que representam essa comunidade, a IPR Safira e suas extensões, a IPR no Tambaú e a IPR em Porto Franco. Um grande abraço a todos os nossos irmãos e um grande abraço aos nossos seguidores aí na plataforma do Instagram, do Facebook e do YouTube. Que bom, que satisfação imensa poder ter estes canais, estes veículos para compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Eu farei a leitura dos 6 primeiros versículos e o pastor Adilto fará
dos versículos seguintes. Diz o verso 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar-lhes, lhe dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Nós temos de início, pastor Adilton, o princípio pedagógico de Jesus. O ministério de Jesus é muito marcado pelo ensino dos princípios do reino de Deus. Jesus está vendo a grande oportunidade que ele tem em ensinar realmente o que é o reino de Deus, que não consiste em comida nem em bebida. E Jesus, vendo uma multidão, Jesus vê que ali é o momento oportuno para ensinar os princípios do reino de Deus. E o que Jesus faz? Ele está no sermão, ele está sobre o monte, e ele diz: esse é o momento de ensinar a estes que são discípulos, que são os seguidores, que estão me seguindo. E Jesus começa a ensinar a finalidade de todos os homens, pastor Adilton. Jesus começa a compartilhar o que também os gregos tinham enquanto estudo sobre a finalidade da vida. O próprio filósofo Aristóteles, em sua obra Ética Nicômaco, diz que os homens, todos os homens, estão em busca de uma única coisa: a felicidade. E nesse exato momento, Jesus, vendo o contexto da realidade presente, a realidade dos que estão lhe seguindo, as situações políticas, sociais, econômicas, decide então ensinar sobre a finalidade da vida no reino de Deus, que também é a felicidade. Só que não é uma felicidade filosófica, não é a felicidade construída das estruturas lógicas matemáticas. Está para além disso. São ensinamentos que parecem contraditórios e que estão na contramão do que realmente é a construção dos homens sobre felicidade. Não é isso, pastor? Exatamente, pastor Rodrigo. Se não me engano, Agostinho é quem cunha esse termo sobre o Sermão do Monte, mas os mais antigos traz a ideia de ensinamento, né? Os ensinamentos do monte. Então, o livro de Mateus, quem nos acompanhou na última quarta-feira, é um livro que divide-se nesses 5 discursos de Jesus, ou ensinamentos, né? Só trazendo à memória que este sermão do monte, ou ensinamento do monte, não foi feito em um dia, né? Não foi um discurso como nós costumamos pregar, de 10 minutos, de meia hora, de 1 hora, não. Alguns acreditam que foram dias de retiro ao pé do monte. Jesus se retira com seus discípulos ao pé do monte. E aqui não diz respeito somente aos 12 discípulos, né? Porque Jesus ainda não tinha chamado para si os 12, né? Ou seja, a gama de discípulos, né? O corpo
de discípulos que acompanhavam Jesus era muito maior. Então havia duas representações aqui, uma representação dos discípulos que seguiam Jesus e a representação também da multidão. Então um grupo grande, enorme, para além dos 12, que não eram os 12 escolhidos por Jesus, ou seja, eram apenas discípulos que seguiam Jesus, e também a multidão que seguia Jesus. Mas que multidão era essa? É exatamente a multidão que acompanhou esse primeiro passo do ministério de Jesus. Lembrando que Jesus está na Galileia, em um cumprimento profético, uma região que andava em trevas, em morte, em escuridão. Muitas pessoas aprisionadas por demônios, muitas pessoas aprisionadas por enfermidades. E Jesus ali começa a brilhar, Jesus começa ali a proclamar um arrependimento porque é chegado o reino de Deus, né? Isso está lá no capítulo 4, lá no versículo 17. Jesus passou a pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E os ensinamentos do monte em que Jesus aqui está presente diz respeito sobre a funcionalidade desse reino. Tá, o reino de Deus chegou, o reino de Deus se aproxima, mas como é esse reino de Deus? Quais são as características desse reino de Deus? Quais são as qualidades das pessoas que ingressam nesse reino de Deus, né? E alguns dizem que assim como Moisés subiu ao monte para de Deus receber os mandamentos e dar ao povo, aqui está alguém muito maior que Moisés. O próprio Deus dá ao povo a constituição do reino, como funciona esse reino, qual é a funcionalidade desse reino. E Jesus vai apresentar aqui num caráter não somente teórico, mas num caráter prático, como esse reino de Deus ele é visível, apesar de ser um reino que é espiritual. Pastor Rodrigo. Isso é tão assim claro que a gente percebe que cada personagem veterotestamentário ele é um atipo de Cristo, né? Ele aponta para o Cristo. E por isso essa nota que o pastor Adilto traz em referência a Moisés quando sobe ao monte para receber a lei do Senhor. E aí nós temos aquele que é a própria palavra do Senhor. E por isso que Jesus aproveita o ambiente do monte para trazer os ensinamentos de forma minuciosa, e por isso demorou vários dias, porque Jesus está explicando de forma minuciosa a respeito da missão dele, a exortação sobre o arrependimento, trazendo de forma minuciosa tudo aquilo que se refere ao arrependimento e o detalhamento da justiça de Deus. Isso é muito bem evidente em todo o Sermão do Monte, tá? E aí a gente precisa compreender, claro, que dentre essa multidão que está seguindo Jesus, está lá os curiosos, estão lá os necessitados, estão lá os religiosos, e estão lá as pessoas comuns do povo, e tem aqueles que já têm um conhecimento sobre Jesus, sobre aquele que foi anunciado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí uma coisa fica clara: Jesus entende que precisamos compreender o reino de Deus. E aí ele começa a falar sobre o que é ser feliz no reino de Deus, sobre o que é felicidade no reino de Deus. E aí ele começa sobre os humildes de espírito, ou os pobres de espírito. Porque Jesus está fazendo uma alusão, né, pastor Adilto, de pessoas que é o seu público também, no aspecto social, econômico, né? Mas isso também está em referência a simplesmente no sentido de que, para a gente começar a compreender a felicidade, a gente tem que ter um esvaziamento. Tem que se esvaziar para poder ser cheio de Deus. E é por isso que ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, os humildes, porque serão fartos. E isso a gente precisa compreender, todas essas bem-aventuranças em todas essas dimensões: política, social, econômica
e espiritual. É interessante porque algumas versões trazem os pobres, né? Bem-aventurados são os pobres de espíritos, né? Porque deles é o reino dos céus. Há também aqui a noção de uma figura veterotestamentária, uma questão primariamente material e social. Por quê? Aquele que não tinha condições nenhuma no Antigo Testamento, o pobre, ele dispunha apenas de uma dependência, que é a dependência de Deus. Só que no Novo Testamento nós vemos algo muito mais profundo do que um aspecto material e social. Nós vemos um aspecto primeiramente que é espiritual. Olha, felizes, benditos, né, beatos, né, são os pobres de espírito. E quem é aquele pobre de espírito que Jesus estava aqui proferindo? Era exatamente o público dele. Se nós olharmos lá no capítulo 4, a partir do versículo 23, nós vamos ver que Jesus ele percorre todas as cidades da Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino. E quem são essas pessoas? São pessoas com alguma enfermidade, tanto física quanto espiritual. São pessoas que têm diversas necessidades. E Jesus, ao pé do monte, mesmo diante de uma demanda material, física, social muito grande, Jesus ele volta para uma interioridade, para uma espiritualidade. Olha, algumas pessoas que eram cegas agora veem, algumas pessoas que eram mudas agora falam, algumas pessoas foram libertos de espíritos malignos. Mas eu quero voltar agora para uma espiritualidade, porque essas pessoas podem ser felizes diante dessa cura. As pessoas podem ser felizes diante dessa bênção alcançada. As pessoas podem ser felizes, mas a verdadeira felicidade é daqueles pobres de espírito, porque eles verão a Deus, né? Porque deles é o reino dos céus. E o pobre de espírito é exatamente aquele falido, aquele que não tem condições nenhuma, aquele que olha para si e não vê nada para ofertar a Deus, aquele que olha para a sua interioridade, olha para a sua alma. Jesus está tratando algo da alma. Ele olha para dentro de si e não vê nada, porque ele é pobre, ele é falido, ele é miserável, ele não enxerga condições nenhuma em si para que possa ofertar, para que possa dar alguma coisa a Deus. Não tem nada, é pobre de espírito. Jesus está dizendo, olha, há uma bênção para essas pessoas que são pobres de espírito, né? Podemos aqui fazer um paralelo com o jovem rico. Aquele jovem rico não era apenas um jovem rico materialmente, mas ele era rico espiritualmente, porque, olha, eu sou um cumpridor da lei, eu atendo todos os requisitos da lei para minha salvação. Mas o que Jesus fala, não é esse tipo de riqueza, sabe? O reino dos céus é para quem é pobre. É para quem não tem condições em si, é para quem é vulnerável, é para quem tem necessidades extremas e não tem a quem recorrer. É aquele que está na dimensão de viver na dependência de Deus. Quando a gente analisa o termo pobreza no grego, existe dois termos que representam pobreza no grego. O primeiro é penes, que significa que é o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobra. É o homem que não é rico, mas também não padece de nenhuma necessidade, né? Ele não possui o supérfluo, mas ele possui o básico. E isso representa muito bem a estrutura sociopolítica e social, não só daquele tempo, como do nosso tempo também. Mas existe um outro termo que representa essa pobreza, que é o pitkos. Esse termo descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É o mendigo, é o extremamente necessitado, é aquele que não tem nada, como o pastor Adilto disse. É nesse sentido de pobreza que Jesus está falando. Jesus usou o termo pitkos, que é para ensinar que feliz é o homem que reconhece sua total carência e coloca a sua confiança em Deus. E isso vai muito, esse discurso de Jesus e essa terminologia, esse uso da terminologia de Jesus, vai negar o que é o sentido da espiritualidade daquele tempo. Porque as pessoas que achavam que receberiam o reino dos céus eram aquelas que não tinham nada de dependência de Deus. Você pega os religiosos, os fariseus,
os saduceus, né? Você vai perceber um cenário de pessoas que eram abastadas, que tinham recursos, que viviam muito mais uma espiritualidade de status do que de dependência de Deus. Então Jesus começa a confrontar os discursos presentes no seu tempo e na sua época. Isso é interessante porque a gente precisa compreender que nenhuma pessoa autossuficiente, soberba ou que simplesmente depende de si ou de seus recursos vai conseguir herdar o reino dos céus. Eu acho que aí cabe muito bem, pastor Adilton, o entendimento de que o reino dos céus, o reino de Deus, ele não é alcançado por obras. Como Paulo vai deixar muito claro em Efésios, no capítulo 2, é pela graça. Então isso mostra que só é agraciado quem é miserável, quem não tem recurso nenhum. Então, entenda que ser pobre de espírito não é necessariamente você você está numa condição de pobreza financeira ou de uma espiritualidade pobre. O que se está se falando aqui é de dependência de Deus, tá? É de uma pessoa que reconhece Deus em toda a sua trajetória, em todo o seu caminho, e sabe que sem Deus nada vale, nada consegue. Ele entende a sua origem, o seu sustento, o seu fundamento. Ele entende quem é que está operando na vida dele. Não é isso, pastor? E isso é interessante porque Jesus aqui, ele está em um diálogo com os religiosos. Né? Por mais que não esteja explícito aqui a presença religiosa, se nós olharmos nos capítulos anteriores, no 3 e no 4 principalmente, nós vamos ver que João batiza. E na medida que João batiza, religiosos se aproximam. Estão vendo o que está acontecendo. O que é isso que está chamando a multidão? Exatamente. E quando João ele agrega essa multidão de pessoas, ele testemunha, olha, virá alguém que é maior do que eu. Que eu não sou digno nem de carregar o chinelo dele, né? A havaiana dele. Ou seja, alguém muito maior do que eu. Os religiosos, eles ouvem aquele discurso. E se apresenta alguém que, no momento do batismo, acontece algo maravilhoso. Ouve-se uma voz, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Então, a partir daí, Jesus ele vai para o deserto, é tentado, retorna para a cidade, possivelmente a presença religiosa ali. E aí se confronta aqui também com toda a gama farisaica, judaica do momento. Olha, vocês são ricos e não precisam de salvação. Porque vocês dizem que obedecem Moisés, vocês dizem que são descendentes de Abraão, vocês dizem que não precisam de absolutamente nada para conseguir a salvação, porque vocês cumprem todos os requisitos. Mas eu digo não é por aí. Felizes são os pobres, porque eles verão a Deus. Ou seja, a consequência dessa pobreza espiritual é de que eles enxergarão a Deus, eles entrarão no reino dos céus. Sim, é isso mesmo. E aí, tanto isso ficou muito bem no processo de aprendizado dos discípulos. Porque Tiago, no capítulo 4, Tiago vai dizer o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, no verso 6. Ou seja, nós só vamos entender o que é ser feliz na presença de Deus se a gente praticar a humildade, se a gente viver essa dependência de Deus, porque a gente vive uma luta muito grande dentro de nós. Esses são ensinamentos de Jesus que se referem muito à nossa interioridade, muito mais a valores do reino da interioridade do que dos aspectos externos. E não tem uma coisa mais perigosa do que a nós mesmos. Não é isso, pastor? Exatamente. Como somos perigosos. Essa era a oração dos puritanos, né? Deus, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo, porque esse é
pior inimigo, né? A maldade está dentro de nós. Às vezes a gente acha que o mal está no outro, não. O outro desperta o mal que está dentro de nós. E Jesus deixa isso muito claro e nós vamos ver isso. Olha, todos os maus desígnios, os maus desejos, está dentro do coração da gente, né? Procede de dentro. E quando a gente reconhece isso, automaticamente o convertido ele vê a sua pobreza. Poxa, eu não presto. Não há condições nenhuma em mim para eu agradar a Deus e viver digno da benção dele. Pelo contrário, a minha situação é de pobreza, de mendigância mesmo. E aquele que não se coloca nessa condição de pobreza, ele é altivo, ele é soberbo. Ele está dizendo indiretamente que ele não precisa de Deus. Então a esse, Deus vai resistir mesmo. Por quê? Porque Deus vai mostrar para ele quem é Deus, quem ele é. De que quando nós confiamos nos nossos braços, o que vem é falência. Por isso que Davi diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu vou confiar no Senhor. E em que momento Davi está dizendo isso? Davi não está dizendo isso quando ele não tem nada. E aqui mostra o quanto que ser pobre de espírito e ser humilde está para além de uma conjectura simplesmente financeira, mas de uma interioridade. Davi tem está numa condição social, econômica, status quo, elevadíssima, ele é o rei, mas ele sabe que a sua vida depende de Deus, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente precisa reconhecer Deus em toda a nossa caminhada. E quando eu falo que os discípulos conseguiram reter esse aprendizado, Pedro vai citar isso. Ele diz assim na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 5: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestir-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, se tem algo que pode nos fazer feliz, é a gente viver de maneira humilde na presença de Deus. É viver na dependência de Deus. Nós não podemos nada com as nossas próprias forças, hein, pastor Dil? Quem somos nós? O salmista descreve o que somos: pó, vento, mato, ou seja, algo extremamente passageiro e que efêmero. Não tem nada. Efêmero. E quando a gente reconhece isso, a gente recebe muito de Deus. A gente se enche de Deus. Eu lembro de uma frase do Smith Wigglesworth. Ele dizia assim: tudo de si, nada de Deus. Pouco de si, pouco de Deus. Nada de si, tudo de Deus. Então, quando não houver nada, houver essa nossa condição de pobreza, de realmente conhecer, eu sou um necessitado, eu sou um miserável, eu sou um mendigo. Por quê? Porque estamos diante de uma natureza decaída, deplorável, de uma natureza que por si só não glorifica a Deus. E o sermão, o ensinamento do monte ou da montanha, né? Eles são muito bem encaixados, né? Jesus está dando aqui as instruções, as orientações de como procede esse reino de Deus, né? E todas essas considerações da primeira bem-aventurança, aí no capítulo 3, desemboca na segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Ou seja, toda essa primeira condição de pobreza, de miséria espiritual, de falta de condições, né? De necessidade espiritual e total de Deus, isso gera em mim um desespero, que é colocado aqui como é feliz aqueles que choram. Ou seja, por que eu choro? Porque é o meu desespero, né? Porque é um sofrimento terreno somente, é porque as tragédias me acontecem, é porque nós estamos vivendo essa loucura de pandemia, por isso eu choro, eu serei consolado? Não necessariamente, né? A gente às vezes interpreta o texto muito errado, porque assim, todo aquele que chora, ele será consolado. Não. Jesus está dizendo o seguinte: olha, nós choramos por causa da nossa condição.
A segunda bem-aventurança está ligada com a primeira. Sim. Então, o meu choro, o meu pranto, o meu lamento é porque eu não tenho condições nenhuma. Eu não tenho nada e por isso eu me desespero. Então, o desespero é pela minha condição de pecaminosidade, pela minha condição de natureza humana, minha condição de imperfeição. É eu chorar pelos meus pecados. É o choro do arrependimento. É o choro do arrependimento, né? Por isso que se diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E como tem gente que confunde o choro do arrependimento com o choro de decepção, com o choro de frustração, com o choro de engano, né? Então precisamos compreender que a segunda bem-aventurança, nós precisamos compreender que só haverá felicidade no choro quando nós reconhecemos de fato toda a nossa natureza decaída em Deus. Somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício de Jesus nos redimiu, nos justificou, nos perdoou. Mas, como se diz, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu ainda serei salvo. Eu fui salvo da consequência do pecado, eu estou sendo salvo do poder do pecado e um dia eu serei salvo da presença do pecado. E enquanto nós estivermos nessa nossa natureza, nós precisamos chorar todos os dias. E esse é o choro, pastor Adilton, que quando nós manifestamos, nos sentimos leves, né? Quando estamos em momentos de oração, em momentos de adoração, em momentos de reconhecimento da nossa dependência de Deus, como nos sentimos felizes. Emerge dentro de nós uma consolação. O Espírito Santo nos enche porque esse é o processo do esvaziamento, né? O reconhecimento da sua miséria, o reconhecimento da sua pobreza, o reconhecimento que se manifesta através de choro, de lágrimas, né? E isso é uma manifestação do esvaziamento. Isso é interessante porque, de primeira mão, são coisas que não nos parecem bem visíveis, bem perceptíveis. Sim. Poxa, eu reconheço a minha pobreza. E eu lamento, eu choro, eu me desespero por causa da minha condição de pobre espiritual e de necessitado. Eu choro por isso. Mas Jesus, ele vem nos dar uma consolação e uma bênção para essa condição. Gente, às vezes a gente tá na condição de choro, de pecado e de autoconhecimento, de autoavaliação, e a gente cai no desespero. Olha, e agora? Né? Eu imagino que as pessoas que se encontram disso, tá, e agora? Há uma bênção para você, há uma bem-aventurança, você é feliz e não sabe, né? Que você chora, você que lamenta diante de Deus, você que joga diante de Deus a sua culpa, como Davi fez lá no Salmo 51, na sua oração, ele se desgasta, se derrama diante de Deus e agora ele chora. Há uma promessa de consolo para aqueles que choram por causa dos seus pecados. É por isso que Davi, depois que Natã o confronta, ele rasga suas vestes imediatamente. Porque ele sabe que se a única saída dele, a única solução, a única resposta está em Deus. Quando Betseba está grávida e pare a criança e a criança morre, Davi vai lá e chora. E como isso faz ele ser feliz? Nós só vamos entender isso mediante esse movimento dialético mesmo. Porque o sentido realmente da felicidade vai ser a compreensão da ausência dela. E aí, a pobreza ou a humildade, que em muitas tradições filosóficas não é considerada uma virtude, mas no Evangelho é uma virtude. O choro, isto é uma forma de ser feliz,
de ser tocado por Deus, de ser enchido pela graça de Deus. É muito interessante porque isso me faz lembrar de Lucas capítulo 7, da mulher pecadora, que ela chega ali de forma bem minuciosa e ela se lança aos pés de Jesus. Ela entrega o melhor que tem. Ela reconhece a sua condição de humildade, de pobreza. Ela coloca ali para fora, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E o que vem? A gente tem um bando de religiosos também lá dentro que estão dizendo assim: se ele soubesse quem era essa mulher aí, os caras sabiam quem era ela. E outra figura que Jesus utiliza é o fariseu e o publicano ali, né? O fariseu super bem justificado, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, né? Eu faço as minhas peregrinações nos dias festivos, né? E aparece o publicano rasgando o seu coração, não se atrevendo nem a olhar para o céu. Olhar. Ou seja, então há essas linhas de pensamento que o que vem depois do Sermão da Montanha são aplicações do Sermão da Montanha. Do Sermão, né? da Montanha. Tanto o Evangelho de Mateus como Lucas, né? Alguns estudiosos eles usam essa referência. Olha, tudo que vem depois do Sermão do Monte são aplicações, né, do Sermão do Monte. E tem um livro muito bom que é do pastor batista Ivânio Santos, chamado Alma Nua, que ele faz uma análise psicoteológica do Sermão da Montanha. E para o entendimento dele, tudo que vem depois desse Sermão do Monte são aplicações, tá? Sim. Jesus ele instaurou a teoria, como funciona esse Sermão do Monte, uma teoria bem cravada na nossa realidade, que é espiritual, tá? De quem é o reino dos céus? Como que eu vou me arrepender? Olha, você tem aquele que reconhecia a sua miséria. É uma condição miserável que nós nos encontramos, por isso nós derramamos a nossa lágrima. E o Lucas ilustra isso com a mulher pecadora, prostituta, e também com o fariseu e o publicano, que denunciam essa condição humana. Esse cenário, esse aspecto do choro me faz muito lembrar o que Paulo cita na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 10, que ele diz assim: olha, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Quando nós estamos chorando diante de Deus, não é que toda oração nossa a gente tem que estar chorando. O choro, ele é uma manifestação do que está na sua interioridade. Então ele é consequência, ele não é primário. Eu não tenho que forçar a chorar para mostrar que eu estou arrependido. Mas quando eu estou arrependido, as minhas emoções, elas são mexidas, elas são tocadas, né? E quando nós estamos expressando essa tristeza em Deus, do reconhecimento da nossa natureza, das nossas falhas, das nossas limitações, da nossa condição, queridos e queridas, o que nós percebemos, meus irmãos e minhas irmãs, é que existe consolação do Espírito Santo sobre nós, que existe consolação de Deus. E aí a gente vem para uma próxima bem-aventurança que vai falar sobre a mansidão. Por quê? Porque a gente precisa compreender que nesse processo nós precisamos viver tranquilamente. E viver tranquilamente não é a ausência de problemas, não é a ausência de adversidade, não é a ausência de lutas, não é ser manso, não é você ser sangue frio ou você ser mole, né? Mas ser manso está em que perspectiva, pastor? No meu entendimento, a questão da mansidão, eu vejo ela como uma resposta. Uma resposta para a minha pobreza e uma resposta para o meu consolo. Isso me traz a consciência de viver mansamente. Por que me orgulhar? Por que me exaltar? Se eu não tenho nada e só vivo chorando e lamentando. E isso é uma resposta diante de Deus e diante também dos homens. A mansidão, ou seja, reconhecendo a minha insignificância, reconhecendo a minha condição.
reconhecendo a minha pobreza, reconhecendo o meu choro, o meu lamento, eu vivo de acordo com essa realidade espiritual da minha vida, vivo mansamente, sem reivindicar títulos, sem reivindicar autoridades, porque eu não tenho nada disso, sem reivindicar herança, sem reivindicar posses espirituais, porque eu não tenho nada. Felizes são esses que reconhecem a sua pobreza, o seu choro. Felizes são esses que respondem a tudo isso mansamente, porque de vocês é a terra. Vocês herdarão uma terra. É de vocês que são mansos, que reconhecem que não tem nada, que não vieram do nada e vão para o nada se Deus não intervir na nossa causa, na nossa via, digamos assim. Eu entendo a mansidão como essa resposta. A resposta do homem abatido espiritual, que vive desapegadamente, que não vive para passar por cima dos outros, que não vive para afrontar os outros, coisas que os fariseus não viviam. Não tinham essa mansidão, pelo contrário, impunham uma carga ainda mais pesada sobre o povo. Essa ausência de mansidão. Quando a gente está pensando sobre ser manso, e eu falei agora há pouco também, sobre não representar o papel de você ser um tolo, ou de você ser uma pessoa que simplesmente tem uma boa índole, ou você é uma pessoa super educada socialmente, então você é uma pessoa mansa. Não. Ser manso está para além dessa condição moral. Ser manso, eu tenho percebido que está muito mais como uma condição do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, em que mostra o quê? Mostra o quê? Mostra como eu tenho que me posicionar diante dessas lutas. Ora, se eu já vivo num estado de dependência, se eu já vivo num estado de consolação, então, para que eu tenho que andar atribulado? Eu tenho que entender que eu estou andando dentro da vontade de Deus. Não é que a vontade de Deus é para você ser pobre, miserável, não. Mas é de que você precisa compreender de que na sua vivência, o que está acontecendo sobre a minha vida, a sua vida, nada está fora do que é o conhecimento de Deus. Nada está fora do que é a representação de Deus. Então, eu preciso entender a vontade de Deus sabendo, ora, Deus não está a par disso, não está fora disso, na verdade, né? Deus não é o ser que não sabe o que está acontecendo. Ele sabe. Então eu não vou me desesperar, eu não vou estar andando de uma forma em que as minhas emoções estarão o quê? Sendo muito mais impulsos de ira, impulsos de ignorância, impulsos de ira, tá? Mas será uma condição de quê? Eu estou na tua dependência, Deus. Eu estou na dependência do Senhor. Eu estou na tua consolação, Deus. Então, quando a gente vive diante dessa dependência e dessa consolação, aí nós vamos ser mansos, né? E isso reforça mais uma vez esse confronto de Jesus com os próprios fariseus, né? Sim. É o que eles sempre alegavam, nossa, nós somos da descendência de Abraão, Sim. A terra é nossa, as promessas são nossas. Ou seja, não há um pingo dessa mansidão, Sim. desse reconhecimento a reivindicar isso. E determinavam quem era e quem não era. Punham um fardo pesadíssimo sobre o lombo do povo, punham lá uma carga pesada, exigiam muito do povo e não reconheciam a sua insuficiência. Isso é a ausência completa de mansidão. O John Stott, no livro dele, O Sermão do Monte, ele coloca de que quando Jesus está discorrendo o Sermão do Monte, e mais lá para frente, depois das bem-aventuranças, cada momento em que Jesus está se referindo, ouvistes o que fora dito pelos antigos, eu porém vos digo, também foi dito, mas eu vos digo.
de que essas expressões, elas estão significando o quanto que os religiosos daquele tempo criaram outras leis, inúmeras leis. John Stott traz, são mais de 250 leis, tradições que eles criaram como se fosse um auxílio para eles cumprirem a lei. Então, dos 10 mandamentos, eles maximizaram de uma forma gigantesca, porque como não conseguiam cumprir a lei, eles entendiam, vamos criar essa daqui, porque se a gente cumprir essa daqui, a gente está cumprindo a vontade de Deus. E aí vê como Jesus bate. Porque o que é cumprir a vontade de Deus? É você não assumir o controle. Não é você ser passivo. Mas é você, diante do que é sua responsabilidade, você cumpre, e diante do que está fora da sua condição, você sabe que em Deus, mediante a sua condição miserável, mediante a sua condição de dependência, você estará sendo consolado. Então não precisa se desesperar. E isso é interessante porque essas primeiras bem-aventuranças, né, do versículo 3 ao versículo 6, eles estão muito bem encaixados. Elas estão muito bem relacionadas. Uma desenvolve-se na outra. A primeira na segunda, a segunda na terceira e a terceira na quarta. Né? E a quarta diz respeito exatamente a essa fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tá, mas que sede é essa? De que justiça é essa? Lembrando que Jesus está tratando de um aspecto, primeiramente, da alma, que é espiritual, né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E essa justiça é esse clamor a Deus pela situação que ele se encontra. É a manifestação da justiça de Deus sobre aquelas pessoas que se encontram numa situação desesperadora. Né? Eu gosto muito de uma obra do C.S. Lewis, que ele comenta os Salmos, sobre o dia do Senhor. E ele diz que o dia do Senhor não é tão terrível assim. Por quê? O dia do Senhor é exatamente a manifestação da justiça de Deus. E a justiça de Deus sobre quem? Sobre aquele que está perdido, sobre aquele que está oprimido pelo inimigo, sobre aquele que foi saqueado, sobre aquele que teve os seus bens expoliados, que perdeu a sua família. É a manifestação dessa justiça. Então ele clama por essa justiça a Deus, pela manifestação desse caráter justo de Deus, diante da situação que ele se encontra. Então ele chora, ele clama a Deus por justiça que acontece na sua vida, do que se relaciona com ele como um todo. E mais uma vez, Jesus está fazendo o contraponto do tipo de justiça que está dos religiosos, né? Tanto que Jesus vai dizer assim, olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, ter fome e sede de justiça tem uma recompensa de ser farto, mas a gente tem que perguntar primeiro, que justiça é essa? Qual é essa justiça? Porque Jesus está contrapondo a justiça dos religiosos, que acham que cumprir os ritos é cumprir a justiça de Deus, que cumprir rituais, cerimônias, é realmente viver a justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Qual é a justiça que eu tenho que ter fome e sede? Tá? Qual é o tipo de justiça que tem que ser o meu apetite? Né? Porque nós temos um cenário em que Jesus está mostrando qual deve ser o apetite do cristão. Um apetite por uma justiça, mas qual justiça? Justiça de quem? Justiça para quem? Né? Nós temos dentro dessa multidão, né, você tem inúmeras pessoas que são vulneráveis, inúmeras pessoas que estão sendo o tempo todo elas estão sendo usadas e abusadas, pastor, pelo sistema religioso. Elas estão sendo usadas e abusadas pelo governo, pelo império, sabe? Elas estão sendo usadas e abusadas pelo aspecto cultural. Então,
existe uma angústia, um sofrimento em que Jesus está vendo assim, vocês estão querendo justiça. Mas vocês estão querendo a justiça dos homens, vocês estão querendo a justiça de César, vocês estão querendo a justiça dos sacerdotes. Mas deixa eu dizer, quem tem fome e sede de justiça será farto. Mas essa justiça é a justiça que entende a vontade de Deus, né? É a justiça de que você está querendo realizar a vontade de Deus. E assim, eu particularmente, pastor, eu divido esse sermão aqui em 2 blocos, né? Do versículo 3 ao versículo 6 e do 7 ao 11, né? Acho que o versículo 12 ali é essa conclusão a respeito disso. É a síntese. E é interessante observar que essas primeiras bem-aventuranças, essas quatro primeiras bem-aventuranças, para ser mais preciso, diz respeito a essa parte espiritual do que vem ser o reino de Deus. O que é o reino de Deus, né? Jesus, ele vem aqui, nesse ensinamento, ele vem inaugurar a ideia desse reino de Deus que é manifestado. E como é que esse reino de Deus? É um reino de consolo, né? Consolo para os que choram. Né? É um reino de posses para aqueles que são pobres. Sim. Aqueles que são pobres terão um reino. É um reino de consolo para aqueles que choram. Né? Os que são mansos, eles vão herdar toda essa terra. Eles vão herdar toda essa terra. Mas também é um reino de justiça. Sim. O reino de Deus é um reino de justiça. E é exatamente isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Olha, é chegado o reino de Deus, manifestou esse reino. É um reino para que há consolo para os que choram. É um reino de justiça para os severos. Por isso que Jesus posteriormente vai dizer, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus está vendo que aquelas pessoas, elas estão necessitadas de justiças que estão no âmbito das suas relações interpessoais. Mas Jesus está tratando de uma questão de espiritualidade aqui, queridos, porque não basta, não só Jesus está apontando para essas questões mesmo, que atingem o indivíduo socialmente, mas Jesus está tratando de uma questão espiritual também. Porque não basta somente, né, pastor Adilton, a gente saber da nossa condição. Não basta somente isso. Eu saber que sou pecador, miserável, que a minha natureza é pecaminosa, de que eu choro dia e noite por isso. E aí? Eu preciso ter o apetite, eu preciso ter o desejo de ser transformado. Eu penso que quando Jesus está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é aquele indivíduo que ele está orando, ele está buscando a Deus, sabe? Ele vive todos os dias temendo a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, porque ele não quer viver da mesma maneira, ele sabe que a quem ele serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que ele está pedindo. E o que ele está pedindo, e se você observar em todas as nossas orações, o que a gente pede chorando e de consolação, me transforma, Deus, me transforma. Então, quando Jesus vem e diz assim, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados esses que não só apenas reconhecem a sua condição, mas têm um apetite de ser transformado, porque essa justiça é o Cordeiro de Deus. É a condição onde o Cordeiro de Deus, é o ato que o Cordeiro de Deus vai fazer e nos transportar para uma nova realidade, que é a realidade do Espírito. E é isso que nós devemos buscar primeiramente. Jesus vai falar mais na frente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é interessante essa relação, por quê? Porque ele fala de uma fome e de uma sede. São as principais necessidades que alguém pode ter, a fome e sede. Sim. E Jesus falou, haverá uma fartura para vocês, se buscarem tão somente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque há uma fartura, há uma abundância de justiça no reino de Deus. E é uma fome e uma sede que não acaba. Não acaba. Nós somos saciados, mas ela volta. Nós estamos buscando a Deus para sermos transformados, e perceba algo interessante. Nós não percebemos a transformação eficiente,
a transformação verdadeira, você não reconhece que está transformado. Se você quiser realmente, qual é a bússola para perceber quando nós estamos sendo transformados mediante a fome e a sede que nós estamos tendo? Quando é que a gente está sendo farto por meio da justiça de Deus, que é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus? Quando as pessoas começam a ver o nosso testemunho. Quando as pessoas começam a ver o resultado das nossas obras, da nossa vida, né? O resultado da nossa vida, nosso estilo de vida. Então, as pessoas, elas serão a bússola para você perceber o quanto a graça de Deus está operando sobre você. Porque à medida que a gente vai, né, se alimentando, que a gente vai nos nutrindo da justiça de Deus, através da oração, da palavra, da comunhão, isso vai nos satisfazer, mas nós nunca estaremos saciados. E é por isso que a gente busca de manhã, de tarde, de noite, e aí vem a palavra do Senhor e diz, olha, buscar em tempo e fora de tempo. A gente tem que proclamar, a gente tem que falar. Por quê? Porque todo o tempo a gente está se alimentando de manhã, de tarde, de noite, a gente está dormindo e o Senhor ainda está operando, está guardando, está protegendo. Então assim, nós não temos noção de que estamos sendo saciados o tempo todo, mas as pessoas verão, né? Isso é característica do reino de Deus, né? Muitas pessoas querem paz. Gente, é impossível ter paz no mundo se não for um mundo justo. Sim. A paz, ela precede a justiça. Sim. Só teremos um reino de paz quando houver um reino de justiça. E Jesus vem dizer isso sobre o reino do seu Pai, o reino dos céus. Esse reino é um reino de justiça. E haverá fartura para todos. Tanto que Jesus está dizendo, ó, que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é a manifestação da justiça. Tá? É importante a gente falar isso. E dar ênfase nisso. Porque, queridos, nós vamos perceber que o Evangelho, enquanto justiça de Deus, transforma. Transforma o indivíduo e transforma o ambiente onde ele está. Então, trazendo isso como reflexão hoje, nós estamos em um cenário em que a gente hoje representamos uma igreja brasileira que é capaz de eleger um presidente, né? Uma igreja brasileira que ela tem 1 quilômetro de extensão e 1 centímetro de profundidade, em que a gente tem que pensar que igreja é essa que está falando de Cristo, já que as transformações, né, a manifestação da justiça do reino de Deus está simplesmente dentro da paróquia. Ela não está ultrapassando a paróquia. E tem um autor, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é o autor do livro Revolução Silenciosa. É Rubens, acho que... Rubens Múzio. Rubens Múzio, acho que é isso o nome dele. Mas o nome do livro é esse, Revolução Silenciosa, que mostra o quanto a mensagem do Evangelho, que é o Cristo que se entregou por nós, o quanto que ele nos transforma, a justiça de Deus, enquanto Jesus nos transforma e transforma a nossa realidade. E a nossa realidade, ela está no âmbito espiritual, está no âmbito afetivo, está no âmbito social, está no âmbito econômico, está no âmbito político. Isso é tão real, pastor Adilto, que, por exemplo, nós temos um cristianismo que, por muito tempo, ele defendeu os direitos das mulheres, das crianças. Até nós tivemos John Wesley combatendo a escravidão. Nós tivemos William Wilberforce, que lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra. Nós tivemos Martin Luther King, né, que lutou contra todo aquele sistema de preconceito racial nos Estados Unidos. Nós temos a manifestação de uma justiça de Deus, de um evangelho que não parou simplesmente no indivíduo, na paróquia,
mas está em todas as dimensões. Então, não é que a religião tem que definir a política, ou a religião tem que definir o aspecto cultural, social, tal. Mas o evangelho, ele não deixa a comunidade da mesma forma. Ele atravessa toda a cultura, né? Supracultural. Ele é supracultural. Ele está para além. Ele retira o que não é bom e ele maximiza o que edifica. E ele coloca os princípios que vai desenvolver essa comunidade ainda mais. E a gente precisa entender o seguinte: que tipo de justiça nós estamos manifestando? Ou que tipo de justiça nós estamos sedentos? Porque a gente também não pode confundir um evangelho com simplesmente uma militância social. Nós não podemos confundir o evangelho com o levantar de bandeiras ideológicas. Então isso é importante. Nós não podemos ter em nenhum momento indivíduos que sejam nossos protagonistas preferidos. Nós temos que ter um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa bem-aventurança de ser feliz e ser farto é que vai mostrar o quanto nós podemos ser misericordiosos. Não tem como ser misericordioso aquele que não foi atendido. É isso mesmo. Né? E, gente, nós estamos apenas no começo, né, desse sermão, desse ensinamento. E nós vamos perceber como que é confrontante, esse sermão confronta. Jesus veio para ficar estacas e para confrontar principalmente daquele que é religioso, daquele que é dogmático. Esse principalmente, eu acho que quando ele lê o sermão, ele sente na alma, né, o confronto, o choque que Jesus dá. Porque o sermão é para virar de cabeça para baixo o entendimento. Para desconstruir. Completamente. Desconstruir. E como esse evangelho ele é uma desconstrução para a construção, né? É interessante porque a gente só consegue, e aí a gente entra nessa perspectiva de ser misericordioso, porque a bem-aventurança próxima diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente só consegue ser misericordioso porque a gente conseguiu ser atendido. E a gente não foi atendido pela nossa competência. Nós não fomos atendidos pela nossa justiça. Nós não fomos atendidos pelas nossas habilidades. Nós somos atendidos por Deus. Então, mediante isso, não tem como não manifestar a mesma ação de Deus. Ser misericordioso. E Jesus ele amplia muito isso quando fala sobre perdão, né? Sobre você é ferido e você perdoa, e você age com misericórdia. Até na própria oração dominical ele repete isso. Vocês querem misericórdia, mas vocês não são misericordiosos. E nessa bem-aventurança, a coisa que mais está interligada é o perdão. É o perdão. E como as pessoas têm entendido de forma errônea o perdão associando a um sentimento, associando a sua condição emocional. O perdão, ele é um princípio de ação. Ele é um princípio de libertação. Ele é um princípio de manifestação de Deus, porque Deus nos perdoou. E Deus nos perdoou, queridos, porque Ele foi misericordioso. Amém. Não é isso? Amém. E como isso é sobrenatural? Porque a palavra hebraica, que é shejed, eu não sei pronunciar muito bem, mas o shejed significa a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir o seu coração. Ou seja, é realmente você ter compaixão. Ou seja, você ter a dor do outro.
Você assumir a condição do outro. Não, nós nunca entenderemos a misericórdia, primeiro, se nós não formos frutos dela. Essa é a primeira coisa, porque é o que Deus manifestou no ato dele nos recompensar com o reino de Deus, no ato dele nos recompensar com consolação, no ato dele nos dar o que tem enquanto herança sobre essa terra, no ato de nos dar fartura. Então eu não tenho como ser misericordioso primeiro se não for um ato de Deus. E eu não tenho como ser misericordioso se eu não entender o outro, se eu não me colocar no outro. Até porque estamos na mesma situação de pobreza, né? Mesma situação de pobreza. E as pessoas, o problema é que as pessoas estão olhando uma para as outras e estão em suas relações sociais estabelecendo muito mais por um aspecto de poder, de status, um aspecto econômico, do que necessariamente de natureza, de humanidade. Nós precisamos compreender que o outro, ele é muito mais do que simplesmente uma pessoa diferente. Ele é a minha extensão, porque nós estamos na categoria de ser humano. Então, se nós estamos na mesma dimensão de ser humano, de ter a mesma origem, de ter o mesmo Criador, nós somos irmãos, nós somos irmãs, nós somos família de Deus. Então eu não posso olhar o outro com um olhar de indiferença. Jamais. Nós temos que olhar o outro sempre como aquele que está na mesma condição que eu, dependente de Deus, precisando de Deus. Então, nisso, ninguém é melhor do que ninguém. E é por isso que Jesus diz assim, olha, sede servos uns dos outros. E como, quando a gente é servo um dos outros, como a gente perde qualquer condição de ser superior ao outro, né? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Né? É como diz o Charles Swindoll, né? Que o caminho para cima é para baixo. Quando vocês mais quer subir, mais você tem que descer. Eu acho que essa nossa peregrinação está no início, né? Nós temos muita coisa boa para conversar com você e você conosco, nos dando feedback. Muita coisa boa tem para rolar ainda. Nos acompanhe, siga, curta, compartilhe, que nós vamos aprender e crescer muito com essas nossas conversas às quartas-feiras. Nós vamos encerrando esse primeiro momento e nós conseguimos ir, na verdade, até o verso 7 e posteriormente, no nosso próximo encontro, nós iremos falar os versos seguintes, que é o verso 8 ao verso 12. Então, não perca esse momento de muito aprendizado, de muita palavra do Senhor, e que você entenda que o princípio da felicidade em Deus não é andar segundo o curso deste mundo, mas é compreender os ensinamentos de Jesus. E por isso nós estamos falando sobre esses ensinamentos. Então, seja feliz em Deus. Seja feliz no reino de Deus. Se você está numa condição de pobreza, contenta-se, mas não de uma pobreza física, econômica, mas da pobreza de dependência de Deus. Coloque-se nessa condição. E você que tem sido abençoado por essa mensagem, não deixe de compartilhá-la. Não deixe de compartilhar essa mensagem com seus familiares, com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, que você estará sempre recebendo novidades de edificação para a sua vida, tá bom? Não deixe de ter esse momento propício no Senhor. A todos os que chegaram até aqui conosco, um grande abraço, né, pastor Adilton, a toda a nossa comunidade,
como estamos com saudade. Um beijão no coração de vocês. Está com você, pastor Adilton, suas considerações finais. Amém. Grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês esses ensinamentos preciosos. São palavras de vida e de vida eterna. A nossa alegria só aumenta a cada dia, né? E a nossa oração é que Deus possa abençoar você, sua família, sua casa, que resistam os dias maus e perseverem diante de tudo isso. Deus abençoe vocês e até uma próxima vez. Vamos orar e logo após estaremos louvando ao Senhor com uma canção. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos por esse tempo de ensino e aprendizagem da Tua Palavra. Como te somos gratos, ó Senhor, pelos Teus benefícios. À luz da Tua Palavra, nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós reconhecemos a nossa pobreza. Dependemos de Ti. Precisamos de Ti. Senhor, existe muitas coisas acontecendo no nosso meio. Estamos diante de muitas crises. Crises, ó Deus, existenciais, econômicas, crise sanitária, crise política. Mas, Senhor, nós reconhecemos que nós pertencemos a Ti e que por isso a nossa dependência está em Ti, Senhor, porque é o Senhor que fez toda a obra de justiça sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Queremos descansar no Senhor. Amém. Nos ensina a ser, ó Deus, mansos, a compreender o Teu agir diante de toda esta crise, diante de toda esse cenário de turbulência. Nos ensina, ó Senhor, a manifestar esse Teu reino simplesmente com justiça. Temos fome e sede de justiça. Nos ensina, ó Deus, a não agir segundo os princípios da religiosidade, mas os princípios da Tua Palavra. Abençoe a cada irmão, a cada irmã. Abençoe aqueles que estão enfermos, que estão lutando, ó Deus, ó Pai, nessa crise de pandemia. Sustenta cada um, se revela-te a cada um e seja glorificado através da vida de cada um. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Da logística, nós vamos falar sobre aquilo que, segundo a Bíblia, é o erro da perfeição, o amor. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver contar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa te reconhecer e descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos
beijos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Sou só um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. A começar em mim, quem me perceber, que antes possa te conhecer te descrever em teu amor. Lara, 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 a começar, haja mais amor a começar em mim. Amor que tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim, quem me perceber, que antes possa te conhecer e descrever em teu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.